Só tenho você, só falta meu perceber. Paz do Senhor, queridos! Maravilhosa noite de sábado, 21 de setembro de 2024. Já é tudo isso, né, queridos? Meu Deus, como o tempo está passando depressa, né? E entramos aqui rapidamente, queremos compartilhar uma palavra, né, ao nosso coração, ao seu coração. Então, chegue, não tenha pressa de sair e deixe o Espírito Santo falar comigo e com você, amém? Abra a sua palavra de Deus, né? Em Mateus, no capítulo 5, nós vamos discorrer por alguns livros aqui das Sagradas Escrituras e deixar o Santo Espírito ministrar aos nossos corações, amém? Em nome de Jesus. Então, Mateus, capítulo 5, verso 16, a Santa Palavra vai dizer assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Louvado seja Deus, né, querido? Maravilhosa essa palavra. Queridos, lendo esses evangelhos do Senhor Jesus Cristo, escrito, né? Dentre esses primeiros 4 evangelhos, esses 3 primeiros nós vemos que eles têm uma singularidade muito particular, né? É como se repetissem algumas passagens com o intuito de nós aprendermos e fixarmos aqueles ensinos do Senhor Jesus, né? E João, ele vem de uma forma diferenciada, mostrando Jesus para nós. É como se os 3 primeiros evangelhos estivessem anunciando. Olha, vem aí, né? Vem aí o tão esperado que nós aguardamos, né? E aí fala como ele vai fazer, né? E quando chega em João, é como se saísse do livro e nós passássemos a estar perto, sabe? Mais perto, né? Tão perto que nós pudéssemos tatear em Jesus, né? Ele se torna palpável para nós, né? A partir do Evangelho de João, né, queridos? Então é muito lindo isso, né? E eu escolhi alguns versos para nós lermos e meditar sobre isso, né? João, já lá na sua velhice, queridos, ele precisa responder alguns questionamentos do povo de Deus, né? E ninguém melhor do que a Santa Palavra para responder os questionamentos do nosso coração, da nossa vida, né? Então, se você tem buscado em outras fontes, respostas para áreas da sua vida, situações e circunstâncias, queridos, eu tenho certeza que a resposta certa está no Senhor, né? Então, se você chegou até aqui, eu louvo a Deus pela sua vida, que você fique mais um pouquinho e que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração por intermédio da palavra. As Sagradas Escrituras, queridos, ela revela, né, que glorificar é o último, né, ou o final dos estágios do plano da nossa salvação, né? Porque no final do ministério de Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso glorificou o seu Filho, glorificou a Jesus, né? E nós entendemos que antes da glorificação teve a cruz, e a morte, né? E após a morte, a ressurreição. E tudo quanto Jesus fez em vida estava glorificando ao Pai. Sabe, queridos, não podemos deixar para o final, né, da nossa vida, da nossa caminhada aqui nessa terra, da nossa breve passagem, né,
para tomar as decisões corretas e nos posicionar de forma correta diante das coisas que nós sabemos que agrada o Senhor e também diante daquelas que nós sabemos que o desagrada, né? Então precisamos fazer a nossa escolha por Deus hoje. Não deixe para amanhã, né? Talvez seja um pouco tarde, né? Para mim e para você. Então, as Sagradas Escrituras vai nos revelar isso, que a glorificação é o último estágio, né? Do plano da nossa salvação. Sabe, queridos? Então, esse essa esse ensino traz, né, que nós precisamos passar pela cruz para glorificarmos a Jesus. Você entende? Lá naquela cruz, Jesus teve que abandonar todas as coisas, né? Ele abandonou até o sangue, né? Ele verteu até a última gota, sabe? E aí nós entendemos que um Cristo glorificado, ele tinha carne e tinha ossos, mas sangue não. Sangue ele deu em prol da minha e da sua vida, né? Foi vertido totalmente naquela cruz, sabe? Não ficou nem uma gota sequer, né? Diz que no sangue está a vida, né? Então, se Cristo como homem verteu todo o sangue para ele poder adentrar ao céu, a vida terrena dele também foi vertida, foi findada aqui, né? Então, tudo aquilo que nos aprisiona a essa vida terrena também precisa findar em nós, para que Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Pensa, querido, como é difícil servir a um Deus poderoso e grandioso. Precisamos abrir mão de tudo, realmente, de todo o nosso eu, para agradar o Senhor e glorificar o nome dele nas nossas vidas, né? O que eu e você precisamos abandonar? O Santo Espírito nos lembra e nos exorta nesta noite. Glórias a Deus. Por isso vemos pessoas que não conseguem dar bom testemunho, né? Porque não se dispõem a glorificar a Deus no seu corpo e no seu dia a dia, nas suas ações do dia a dia, nos seus posicionamentos do dia a dia, né? Não querem abrir mão, não querem deixar o seu ego de lado para glorificar ao Senhor, né? Mas Jesus abriu mão de todo o seu eu, queridos, e por isso ele conseguiu glorificar o Pai, né? Coisa linda, né? O apóstolo Paulo escreve na sequência o plano de salvação e a glorificação é, de fato, o último estágio. Quando o nosso eu morrer, então o Senhor Jesus vai estar aparente em nós. Falta muita coisa para morrer aí? Tem muita coisa ainda que está muito vivo aí na minha e na sua vida que precisa morrer para dar espaço, né? A glória do Senhor Jesus em mim e em você, queridos, né? Precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo, né? Aqueles que Deus predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Romanos 8:30, né? Então, como fez isso? Nos tornando em corpo glorificado na ressurreição. Coisa linda, né, queridos? Né? Então, muitas respostas que nós ainda não temos está nisso, em nós abrir mão do nosso eu e dar lugar, né, à vontade de Deus. Qual o significado de glorificar, de ser glorificado, de glorificar alguém? Queridos, é ser abençoado, é ser bendito, sabe? É ser canonizado, né? Essa linguagem de canonizar, os católicos conhecem bem, né? Você entende que alguém fez boas obras quando, na linguagem do católico, ele foi canonizado, sabe? Jesus quer que eu e você, né, passamos por essa fase, por esse estágio, né, de vencer o nosso eu, para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida, né? Então, ser glorificado é ser enaltecido, né? Gloriado, ser louvado, ser ufanado, ser exaltado e ser homenageado, isso tudo Deus fez na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é o nosso maior exemplo. Por isso que é para ele que nós olhamos e devemos olhar todos os dias. Não existe ninguém tão perfeito quanto o Cristo, pois ele conseguiu, estando em carne, né? E com a vida humana nele, né? 100% Deus, 100% homem, ele conseguiu abrir mão de toda a sua humanidade, né? De toda a sua glória lá do céu e depois na terra, de toda a sua humanidade também, né? Para se render à vontade do Pai. Abrir mão do seu eu é difícil, queridos, né? Mas sempre que nós conseguirmos fazer isso,
né, o Senhor vai estar sendo glorificado em nossas vidas. Né? Precisamos. Então, João é um livro em que Jesus já veio, ensinou, né? E aí ele morre morte de cruz, morre no meu e no seu lugar, né? Para pagar, para sanar, né? A dívida do pecado. E fica então um vácuo, né? E nesse vácuo uma grande decepção. Ele não voltou, né? Ele falou que voltaria e não voltou, né? Jesus vai voltar, queridos, né? Ele sempre cumpre o que ele fala, né? Então breve ele vai voltar. Precisamos estar prontos. Cada dia lutando contra o nosso eu, né? Para nós estarmos melhores, sermos mais parecidos com Jesus, né? Pensa numa luta difícil é essa, mas você não pode abrir mão, né? Aquilo que você não conseguiu vencer hoje, continue lutando, vença amanhã, esteja disposto, né? Peça para o Senhor te ajudar a vencer amanhã. Então, ficou essa decepção, esse vácuo, sabe? Né? Ficou essas perguntas sem resposta no coração dos discípulos e de muitos seguidores de Jesus, assim quando ele morreu, né? E eles esperavam que ele voltasse, ele falou que voltaria, né? Nesse estágio dessa decepção, né? Já vivenciando ali os três primeiros evangelhos do Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, né? Contando todos os detalhes. Então, eles se apegaram e aprenderam, né? Eu acredito que em momentos em que Jesus estava ministrando numa cidade que aquele povo não pôde estar, quando esses escritos chegaram, esses ensinos, né? Ou mesmo o compartilhamento do povo, até eles, falou, olha, lá, quando ele estava vivo, ele fez isso, isso lá, ele curou o leproso, lá ele fez isso, lá ele abriu a visão do cego e tal. E isso ia enchendo o coração deles. Sabe, queridos, você não vai conseguir se encher de esperança se você não se apoiar na palavra, né? Foi isso que aquele povo fez. Eles se apegaram a tudo quanto Jesus fez, aos seus feitos, né? E eles foram se enchendo de esperança, né? E essa esperança alcançou a mim e a você, né? E tudo que Cristo disse que faria, ele fez, ele ainda faz, e hoje faz e precisa fazer por intermédio da igreja. Então, eu e você precisamos continuar manifestando a Cristo, né? Você na sua casa, você nas suas lutas, você nas suas dificuldades, né? Se vencendo a cada dia, né? Rompendo, né? Com as barreiras. As maiores barreiras do ser humano, elas são internas, dificilmente são externas, existem as externas, né? Existem as dificuldades que a gente encontra do lado de fora de nós, né? Mas as maiores dificuldades do ser humano, elas estão dentro e precisam ser vencidas. Não tem como você vencer um inimigo se você não expor ele para fora, né? Se você não souber olhar para ele e falar, esse é o meu inimigo. E aí você analisar o seu inimigo, né? E lutar para você vencer esse inimigo, né? E o maior inimigo das nossas almas se chama nós, se chama o eu, né? Então, eles passaram por esses evangelhos, esses ensinos, vivenciando ali com Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, e aí chega João, e todas essas indagações estão no coração do povo, e eles precisam de respostas. E Deus, querido, né, na sua infinita sabedoria, na sua maravilhosa forma de instruir, né, derrama graça, virtude sobre a vida de João, e João começa a escrever, né, o Evangelho, segundo escreveu João, falando de Jesus, né, não mais como homem, né, não mais como o filho do homem, mas agora como o filho de Deus, né? Não explicando, usando todo o conhecimento que ele tinha e a vivência do povo, não mais como logos, né? Mas como o verbo vivo, o verbo encarnado, né? O próprio Deus, o próprio Cristo no nosso meio, o Messias estava conosco, ele sempre esteve conosco, era ele mesmo que estava aqui, sabe? João vai dando sabe, esse engrossamento, né? Naquele alimento que o povo já havia provado, sabe? Vai dando uma robustez, uma coisa assim maravilhosa, né? Por isso que João é tão lindo, né, queridos? E ele mostra Jesus de uma forma diferente, né? Sabe, queridos? Quanto mais João queria responder, sabe que João queria que as pessoas vissem Jesus como ele era,
sabe, de fato, de verdade, e ele pediu graça para que Deus mostrasse a Jesus por intermédio das palavras de João. Deus derramou essa unção e fez João escrever exatamente como Cristo é. Por isso que quando você lê a palavra de Deus, né, e você rumina isso, você está de fato vivenciando tudo quanto, sabe, Cristo fez na terra, tudo quanto ele é, o seu poderio, a sua graça, a sua humanidade, né, o seu amor, o seu desprendimento, sabe? Por isso que nós precisamos ler a palavra, queridos. É? Mas eu fico maravilhada, né, como Deus usou esses homens, sabe? E como nós podemos glorificar a Deus? Aprender dele, né? É o primeiro estágio, queridos. Aprender dele e pedir para que o seu Santo Espírito nos ajude, não somente a aprender dele, mas vivenciar aquilo que nós aprendemos com ele. Aqui em Mateus, capítulo 9, verso 8, 9, verso 8, eu vou ler. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens, né? Aqui é a cura daquele paralítico, é. E eu vou ler um verso um pouquinho antes. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E aí o verso 8. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Sabe, queridos, quando você tira tempo para você estar com a palavra de Deus, você entende que Deus concedeu essa autoridade aos filhos, né? Por isso, você não vai conseguir usar ou usufruir de uma autoridade que Deus concedeu a mim, a você, sem você fazer uso, né, do princípio que é a palavra, né, sem você fazer uso de cumprir esses princípios. Né? Deus não vai conceder da sua autoridade a homens e mulheres que não estão dispostos a abrir mão do seu eu para fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos, o Senhor vai trabalhar e tratar conosco, né? De uma forma tão singular, queridos, que ele precisa deixar o nosso eu de lado. Ele está nos ajudando a fazermos isso, né? Porque precisamos manifestar, precisamos glorificar o nome do Todo-Poderoso, precisamos manifestar aquilo que ele fez. Ele disse: aqueles que creem em mim farão obras maiores até do que eu fiz, queridos, né? Para nós fazermos a obra do Senhor, precisamos abrir mão do nosso eu, estar sendo ensinados pela palavra de Deus, pelo seu Espírito, né? E a palavra, ela é viva, porque o Espírito de Deus é vivo e eficaz, e todo aquele que deseja aprender do Senhor, o ensino, o Espírito Santo o ensina. Coisa linda, né, queridos? Lucas, lá no capítulo 4, verso 15, eu também quero ler, 4, verso 15, eu vou ler a partir do verso 14. Diz assim: Jesus volta para a Galiléia e principia a sua missão. O verso 14: Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E o verso 15, do qual é o principal que nós estamos lendo: e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Né? Nós lemos lá no começo que seria glorificar alguém. Eles estavam exaltando o nome de Deus por intermédio da vida de Jesus, por conta dos feitos e do ensino de Jesus. Sabe, queridos, nós incomodamos demais o inferno quando falamos de Jesus. Sabe, você, quando você se porta da forma que Deus espera e ensina na sua palavra, você irrita muito o inferno e você está fazendo o papel de cristão. E você precisa se manter fazendo isso. Sabe, dá trabalho, gera sofrimento, né? Mas você precisa se posicionar dessa forma. Sabe, Jesus estava sendo glorificado. O ensino dele era o ensino do céu. A vida dele era um testemunho de alguém realmente enviado por Deus, né? Para fazer a diferença no seu tempo, né? Ele fez, querido, né? Precisamos fazer a nossa parte. Aí nós vamos lá para João
João, lá no capítulo 11, verso 4, que eu também quero ler, diz assim: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, a morte, na vida aqui de Lázaro, né? Ele está falando, seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a Maria, sua irmã, e a Lázaro, né? Mas Lázaro morreu, né? E o motivo da morte aqui foi para que o nome de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que enviou a Cristo para nos salvar, fosse glorificado, né? E então Jesus fez isso, sabe? Jesus fez isso, glorificou o nome do Pai nele, em Cristo, quando ressuscitou a Lázaro. Mas permitiu que Lázaro morresse, né? Deus permitiu que Lázaro morresse, que a sua família chorasse, né? Que eles ficassem frustrados. Sabe, queridos? Glorificar o nome do Senhor não é somente na vida, não é somente naquilo que nós ganhamos, né? E somos abençoados, sabe? O nome do Senhor também é glorificado na morte. Precisa morrer muitas coisas em nós para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe? Eu entendo que a proximidade dos amigos de Jesus ali, Lázaro, Marta, Maria, né? Era tão grande que, por vezes, eles até se esqueciam que ele era o Cristo. E nós nunca podemos esquecer que a palavra de Deus é o próprio Deus, entende? Então, se eu deixo de cumprir, né, porque eu estou muito próximo, estou muito habituado, e aí eu deixo de cumprir, eu deixo de viver também os benefícios dessa palavra. Sabe, Jesus permitiu que Marta e Maria sofressem a decepção do luto do seu irmão Lázaro, porque eles precisam ver a Cristo da forma correta. Muitas coisas na minha e na sua vida precisam morrer, de fato. Precisamos ser decepcionados, porque precisamos olhar para Jesus da forma correta. Olhar para a sua palavra da forma correta. Olhar para o seu ensino da forma correta. Olhar para os seus princípios da forma correta. Né? Então, quando Jesus permite morte, perdas, decepção, frustração, ele está requerendo algo de nós. O que o Santo Espírito requer de mim e de você? Que ele constranja o nosso coração, o nosso eu seja esmagado, né? E que nós possamos aprender com ele, né? Senhor, nos ensina. Estamos aqui à disposição, papai. Ensina os nossos corações, nos ensina a sermos dependentes e olharmos para o teu evangelho, a tua palavra poderosa, Senhor, que em muitos lugares é proibido de ser pregado, proibido de ser vivenciado, de nos reunir para te adorar, para glorificar o teu nome, sabe, de falar do teu nome, encher a nossa boca, encher o nosso coração de alegria, falar, nós servimos a um Deus que é vivo, ele ressuscitou, sabe? Precisamos nos alegrar em Cristo Jesus. Não perca isso, queridos, sabe? Não é porque você já leu de Gênesis a Apocalipse mais de 20 vezes que esse Cristo da palavra deve perder, sabe, o sentido, a essência. Não deixe isso acontecer em nome de Jesus, amém? Então Lázaro morreu. E sabe o que é interessante? Os outros evangelhos que principia, né, o anuncia a vinda do Messias, né, não relata a morte de Lázaro, né? Mas o Espírito Santo, quando ele quer ensinar algo para o seu povo, ele deixa o melhor para o final. Tem tanta coisa melhor que Deus quer te ensinar. Há tantas coisas boas do céu que Deus quer entregar ao meu e ao seu coração, sabe? Ensinar de uma forma muito particular, e você só precisa ficar um pouquinho mais com a palavra de Deus, né? Oh, Jesus nos ensina. Vamos continuar? Aqui, ainda no livro, no Evangelho de João, vamos agora para o capítulo 12 e vamos ler um verso também. João 12, verso 28, já vou encontrar aqui. Queridos, esta passagem está falando da Páscoa judaica, né? A festa que eles dizem, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, né? Então Jesus estava indo a Jerusalém para festejar a Páscoa judaica, né? Ele era judeu e de ano em ano todos os judeus faziam isso, né? E aí, vamos ler aqui o verso 28.
Pai, ele diz, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Sabe? Em cada milagre que Jesus realizou, queridos, o nome de Deus foi glorificado. E ele diz aqui, e ainda o glorificarei. Deus está esperando eu e você glorificarmos o nome do Senhor. E aí? Deus maravilhoso, nos ajuda, Senhor, né? A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Foi isso que Jesus fez. Então, simbolizando ali a entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém, e a entrada triunfal dele como nosso primeiro, né, primogênito de muitos filhos para Deus, ele nos resgatou por meio daquela cruz, por meio do seu sacrifício, né? E abriu a porta do céu, abriu o caminho para nós, né? Que nós não tínhamos mais acesso, e ele fez esse caminho, sabe, queridos? E ele disse, a voz do Todo-Poderoso, do nosso Deus, do Pai, disse, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei, entende? Esse glorificarei, ele está contando comigo e com você, né? Vamos nos esforçar, queridos. Breve o Senhor voltará, né? E temos glorificado o nome do Senhor nas nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos posicionamentos, nas nossas decisões, nas nossas renúncias, né? O nosso eu está aparecendo mais do que Jesus, né? É Jesus que tem que aparecer, queridos, né? É Jesus que tem que aparecer, que seja assim, né? Vou ler mais uma passagem que está aqui em João capítulo 14, no verso 13. E disse assim: e tudo quanto você pedir em meu nome, no nome de Jesus, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardeis os meus mandamentos. É. Sabe, queridos, quando você pede com fé algo para a sua vida, para qualquer área que seja da sua vida, para alguém da sua família, para alguém que te pede oração, e, e esse algo lhe é concedido no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nome dele é glorificado, entende? Então, por isso que é importante você pedir fé para Deus. Fé para você mesmo vencer a si mesmo, vencer as circunstâncias, vencer as suas guerras diárias e também ajudar aqueles que estão à sua volta também a vencer, ensinando eles a crerem nesse nome. O Senhor, o próprio Deus disse: se você pedir algo em meu nome, né, eu farei, né? Eu farei, e o nome de Deus será glorificado, o nome do Pai será glorificado em mim. Entende? Então, quando nós pedimos algo no nome de Jesus, o nome de Jesus é glorificado em nós. Quando alcançamos essa dádiva do Senhor, quando Deus olha para nós e enxerga a fé em nós, né? Então, queridos, vamos pedir, né? Vamos clamar, vamos crer, vamos confiar e vamos ficar na posição de filho, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aprendendo como, né? Jesus glorificou o Pai. E da mesma forma como nós podemos glorificar a Jesus nas nossas vidas. João, ainda no capítulo 17, verso 1, né? Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração Jesus fez pensando em mim, pensando em você. Você já pensou nisso? Você sabia disso? Que Jesus, antes de subir, ser assunto ao céu, ele pensou em mim e pensou em você e orou por mim e por você? Queridos, que coisa maravilhosa, né? Jesus orou pela minha vida e pela sua vida, para que o Pai o atendesse, e certamente o atendeu, porque me salvou, salvou você, né? Se não salvou, abra o seu coração e receba a salvação da parte de Deus para a sua vida. É, Deus maravilhoso. Sabe, ele fez essa oração olhando para o futuro, né? E sabendo, sendo sabedor, né? Porque ele é onisciente, onipresente, né? Onipotente.
E ele falou: um dia a minha palavra, a mensagem da cruz vai chegar aos ouvidos dessa pessoa, né? E ela vai ter a oportunidade de receber essa palavra no coração dela ou não. E todos quanto receberam, né? Deus os fez participantes, né? Da glória do Senhor. Já pensou, queridos? Que coisa linda, né? Então, a oração sacerdotal, aqui nós estamos, vamos ler o verso 1 do capítulo 17 de João, do Evangelho de João. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti mesmo. Assim, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Você entende, querido? Que coisa linda. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes por fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti aí no céu antes de vir para a terra. Antes que houvesse o mundo, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas essas coisas que me tens dado provêm de ti mesmo, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles me receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque não são do mundo, são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em ti mesmos, em ti mesmos, em si mesmo. Você, para ter o gozo completo de Deus em si mesmo, precisa glorificar a Jesus no seu corpo, na sua fala, no seu posicionamento, na sua maneira de pensar, naquilo que você acredita, na sua fé, né? No seu trabalho, na sua família, em todos os lugares, em tudo que você é, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou por isso, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, tá vendo? O Senhor não quer que nós saiamos do mundo, porque a luz precisa estar no mundo para iluminar as trevas. Você precisa glorificar a Cristo em ti mesmo para você iluminar aonde você mora, né, na sua família. E assim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, ó Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Que coisa linda, né, queridos? Que coisa linda, né? Tá vendo? Por isso precisamos nos esforçar para que Deus seja glorificado em nossas vidas, para que o mundo entenda que nós servimos um Deus que é vivo, né? E que ele próprio orou por nós, por cada um de nós, antes de ser assunto aos céus. Por amor, queridos. Sabe? Crendo que Deus, quando ele estava aqui na terra, na forma de homem em Cristo, ele guardou os seus. E aí ele vai voltar, Pai, vai voltar ao céu, e ele diz: Pai, assim como eu os guardei em ti, guarda-os agora em mim, né? Que é a tua palavra. Entende, queridos? Então, quando você vai para a palavra de Deus, você guarda o seu interior, você não deixa o seu eu se sobressair, né? Você se vence, e assim Cristo vence por você e em você. E o nome do Pai e do Filho é glorificado na minha e na sua vida. Que coisa linda, né, queridos? Agora nós vamos aqui para Romanos,
capítulo 1, e eu vou ler o verso 21, que diz assim: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração e se tornando insensatos. Sabe, queridos, não podemos e não conseguiremos glorificar a Deus se nos tornarmos nulos. Sabe que é uma pessoa nula, né? É como você dá o seu voto nulo, você não tá de lado nenhum, sabe? Não apoia ninguém, né? Não defende ninguém, nulo. Queridos, o evangelho é um evangelho de decisão, sabe? É um evangelho que você só vence se você se dispor a se entregar por completo, né? Não existe guerra quando existem dois lados nulos, né? Sabe? E o inimigo, ele não é nulo, sabe? Ele está decidido a te matar, a te roubar, a te destruir. Ele não tem nada de nulidade nele. Ele está totalmente decidido a matar você, a roubar tudo que é seu, né? A destruir tudo que leva o seu nome. E ele não está de brincadeira. Então, quando você tem o conhecimento, ou tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer a Cristo, você não pode ser uma pessoa nula, né? A própria palavra de Deus vai dizer que, porquanto, tendo conhecimento de Deus, sabendo que existe um Deus, mas não o reconhecendo, né? Antes tornando-se nulo nos seus próprios raciocínios, obscureceu-se-lhes o coração e tornou-se insensato. Então, queridos, sabe, os filhos de Deus não são insensatos, eles são sensatos. Eles são dispostos, né, a ouvir a Deus e a obedecer a Deus e a cumprir tudo quanto o Senhor nos ensina, né? Tem ensinado na sua palavra. Agora nós vamos para Romanos, acho que até nós lemos, mas nós vamos ler o capítulo 8 e vamos ler o verso 30. Vou localizar aqui. Está aqui. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Deus, né? Predestinou aqueles que iam crer, entende? Né? Não é que uma vez salvo, salvo para sempre, não. Mas Deus predestinou aqueles que iam crer no Evangelho. Você crer no Evangelho? Então Deus permitiu que a palavra, a mensagem da cruz chegasse até você, né, para você ser salvo. Ele te chamou por meio da mensagem da cruz, né? E se você creu, então lá em Cristo foi predestinado essa mensagem chegar ao teu coração para que você pudesse ser salvo. Crer na palavra e ser salvo, né? Então, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, né? Sabe, queridos? Coisa linda, né? Glorificou. Fomos glorificados em Cristo, sabe? Né? A mesma glória do qual o Senhor tem recebido do Pai, Ele quer que eu e você recebamos nele, né? Por meio da nossa fé nele. Ele quer glorificar a minha, a sua vida em Cristo, fazendo nós vitoriosos em tudo aquilo que nos aprisiona, em tudo aquilo que nos tem como embaraço, em tudo aquilo que nos limita, em tudo aquilo que nos afasta de sermos, vivenciarmos todo o potencial de Deus nas nossas vidas, em todas as áreas, quer na emocional, na pessoal, na profissional, na familiar, né? Todas as áreas, ele quer que você rompa, que você seja vitorioso, e nós só vamos conseguir glorificar a Deus nas nossas vidas se nós entregarmos totalmente a nossa vida nas mãos dele. Foi isso que Jesus fez, ele se entregou por completo nas mãos do Pai. Falou: Pai, eu quero ser o seu instrumento. É para salvar a humanidade, né? Eu estou disposto, e ele fez isso, queridos, por mim e por você. Nos amou a esse ponto de se entregar e morrer morte de cruz, sendo inocente. E a nós, né, a mensagem foi nos dada, né? Foi nos dada. Basta que nós creiamos nesta mensagem, queridos. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que por intermédio dele nós podemos ser salvos de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer situação, né? E que nós podemos olhar para esse mundo com esperança, porque não se finda aqui quando isso tudo acabar, né? Nós vamos estar junto com ele lá no céu.
né? Vamos ter um tempo de gozo e paz. Não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai mais haver morte, né? Mas para isso precisamos matar o nosso eu, precisamos matar os nossos preconceitos com relação ao Evangelho de Cristo. Precisamos matar tudo aquilo que nos distancia da verdade, né? Que é a sua palavra, os seus princípios, os seus ensinos, que nos salva de termos uma vida destruída, né? De sermos alvo da ira de Deus, de sermos alcançados pela maldade do inimigo das nossas almas, que é diabo, né? Que é Satanás e seus demônios. Ei, querido, agora nós vamos continuar. Vamos aqui para Romanos, capítulo 15. Vamos ler alguns versos aqui. 15, verso. Estou no capítulo 15. Vamos aqui para o verso 6. Estou correndo. Verso 6. E para que concordemente, e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores em teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, todos vós gentios, e todos os povos o louvem. Também, como disse em Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Queridos, não é uma esperança que se finda, não, né? Porque quando esse corpo aqui terminar, né, o nosso espírito estará louvando, né, louvando e glorificando a Deus lá no céu. Então, quando essa mensagem da cruz chega até você, é para você crer de tal forma, né, que ainda que você morra, né, como disse Paulo, né, morrer é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então, ele quer que nós creiamos na sua palavra nesse nível, sabe? E ele quer que toda a igreja, todos aqueles que creem em Deus na terra, se unam e adorem a esse Deus, sabe? Porque o efeito ou a ação de nos reunir para adorar um Deus que é vivo, né, traz para as nossas vidas o poder e o cuidado de um Deus que é vivo, de um Deus que tem poder para livrar, de um Deus que tem poder para anular qualquer decreto sobre essa terra. Sabe? Os homens estão estipulando leis, mas se o povo de Deus, né, orar, se reunir em oração, né, para adorar um Deus que é vivo, queridos, sabe? Para glorificar um Deus que é vivo e se portar de uma forma que glorifique ao Senhor, Deus enviará, sabe? Uma outra ordem que é maior e mais poderosa do que qualquer ordem aqui nesse planeta, né? E anula qualquer ação do inferno. Entende? Né? Esse é o poder dado por Jesus, né? Por intermédio de Jesus, ao nosso Deus Pai, por intermédio de Jesus, a todo aquele que crê. O poder para anular todas as formas, né, de maldade do inferno. Todas as formas e manifestações do inferno. No nome de Jesus, foi nos dado a todo aquele que crê essa autoridade, queridos. E precisa ser exercida por nós, né? Precisa ser exercida por nós. Agora nós vamos lá para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Vamos localizar aqui. 6, 20. Não saia. Deixa o Senhor continuar falando com você mais um pouquinho, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim, verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe, queridos? Deus salvou o seu povo, Deus separou o seu povo, para que, por intermédio do seu povo, aqueles que não temem a Deus e não servem a Deus, olhem para o seu povo e falem: esse povo é diferente, né? Por isso que os jovens que conhecem a Deus na sua criança, na sua fase de criança, vai para a fase de adolescência e eles entendem que o corpo deles é morada, né? E a habitação do Espírito Santo. Então eles não se entregam para qualquer um.
né? Assim também, quando o conhecimento de Cristo chega na vida do adulto, né? E ele entende que o seu corpo é morada e habitação do Espírito Santo, ele não se dá a qualquer pessoa, né? Ele não se entrega a qualquer situação, qualquer coisa. Não, ele sabe que ele é precioso, ela sabe que ela é preciosa, né? Então ela se guarda. Então a mentalidade do cristão, né, sendo criança, sendo jovem, sendo adulto, é outra. Por quê? Porque ele aprendeu na palavra de Deus que Deus habita nele, né? Que a vida dele pertence a um Deus que é ciumento, né? E que ele não pode se dar nem se entregar para qualquer pessoa, que não vai valorizar, né? Não vai amá-lo como Deus ama. Então, no exato momento em que ele entender e fizer uma escolha de alguém que realmente, né, se dispôs a fazer uma aliança de verdade com ele, aí sim, que é no caso o casamento. Aí ele pode se entregar, aí ela pode se entregar. Né? Assim, um jovem não se entrega no namoro, mas espera o tempo de Deus e se entrega somente no casamento. Então, só tem esse pensamento quem conhece a palavra de Deus. Né? Quem não ainda conheceu o seu valor por intermédio da palavra, deixa qualquer um ditar qual que é o seu valor. Né? Ah, não, mas você é minha namorada, você é meu namorado. Eu quero que seja agora e pronto. E aí a pessoa cede, porque não entende qual é o seu valor. Mas a palavra de Deus nos ensina qual é o nosso valor. Entende, queridos? Então, aqui a palavra de Deus, né, uma forma de glorificar a Deus é você glorificar a Deus também no seu corpo, se preservando, né, se amando, se guardando, né? Porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Que coisa linda, né, queridos? Né? Então, isso nos ensinou Paulo no livro de 1 Coríntios. Agora, lá em 2 Tessalonicenses, nós também vamos aprender um pouquinho mais com a palavra, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicense, capítulo 1 e versos a seguir, do 10 ao 12, nós queremos compartilhar aqui, já vamos localizar. Está escrito assim, queridos, ó, quando vier para ser glorificado nos seus santos, quem são os santos do Senhor? Aqui tem alguns santos do Senhor, deixa eu ver aqui. Alberto, Jana, Gisele, Cássia, né? Glórias a Deus. Então, quando este vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que nele creram, naquele dia, glórias a Deus, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, por isso também não cessamos de orar por vós, né? Por isso que a igreja precisa orar pelo mundo. Por isso que a igreja precisa continuar pregando o evangelho. Por isso que ela precisa, né, ser vista, muitas vezes mal vista, vamos dizer assim, né, por aqueles que não entendem do evangelho e não entendem o sacrifício da cruz. Por que que as pessoas se guardam? Por que que elas sofrem, né, muitas vezes? Por que que elas lutam contra o seu eu? Por que que elas se posicionam da forma que se posicionam? Por que que elas guardam o seu corpo? Né? Porque tantos porquês, né? Então, a gente fica sendo mal visto para o mundo, mas bem visto por Deus. Né? Então, queridos, por isso que a igreja não pode cessar de orar pelo mundo, porque o mundo precisa conhecer, né, do favor, da graça de ser guardado por um Deus que é zeloso, que é ciumento, que nos ama, né, que ama a sua vida, que tem um apreço por você, que entregou o que ele tinha de mais precioso em prol da sua vida, da sua libertação. Ele não quer que você seja cativo a nada e a ninguém. Ele quer que você, de fato, seja livre, né? E só somos livres de verdade em Jesus, né? Não é livre aquele que, oprimido, é obrigado a fazer alguma coisa. Ou para mostrar para a sociedade, por qualquer coisa que seja, ou para o namorado, ou para o marido. Não é livre quem é oprimido para fazer aquilo que não quer fazer, sabe? Que é contrário à palavra de Deus. Esse não é livre. Então, a palavra de Deus vem para nos libertar de verdade, né? Então, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Tá vendo, queridos? A fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, em cada um de vós, em cada um de nós. E vós nele também seja glorificado, segundo a graça do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né, queridos? Não podemos deixar de orar, queridos. Não podemos deixar de ensinar. Não podemos deixar de compartilhar a palavra de Deus, né? Os ensinos do Senhor.
É isso que liberta de verdade, sabe? Você vai libertar o seu filho, a sua filha, né, os jovens, os adultos e os idosos da sua casa, quando você pregar o evangelho para eles. Você não vai estar dando liberdade para eles quando você está dizendo vai e faz o que você quer. Isso não é liberdade, né? Isso é prisão, porque ele sai da sua porta para fora e ele vai ser aprisionado, né? Lá fora pelo inimigo, né? O inimigo vai enlaçar a alma dele, a mente dele, né? Dela. Então isso não é liberdade, isso é prisão. Liberdade está na palavra de Deus e no cumprimento dos seus ensinos, né? Ainda em 2 Tessalonicenses, agora no capítulo 3, também no verso 1, nós vamos ler. Orai para que a propagação, quase que não sai, hein? A propagação do evangelho cresça, né? E que outros ouçam de Jesus, né? Então, queridos, aproveitando, orem por mim. Sou carente de oração, amém? Né? Quando vocês forem orar, lembrem-se de mim, lembrem da minha casa, da minha família. Fala, olha, ela está precisando de oração, vou orar por ela. No seu nome dela, meu nome é Roseni, pode orar. Amém? Deus te abençoe. Então, vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 3, está escrito assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Entende, queridos? Não são todos que têm fé, né? Eu creio que aqui tem homens e mulheres de fé, porque quando você tem fé, você tem anseio por ouvir a palavra, sabia? Né? A fé faz queimar, faz nascer dentro do nosso coração um desejo de estar pertinho da palavra, né? E que Jesus faça isso crescer no meu e no seu coração cada dia mais. Que você deseje com todas as suas forças conhecer mais de Jesus, viver mais de Jesus, sabe? Abandonar o eu, né? Se entregar para o propósito que ele tem na sua vida e que Deus, na sua infinita graça, cumpra tudo isso na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus, né? Todavia o Senhor é fiel, queridos. Ele vos confirmará e guardará cada um de nós do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor. Olha que coisa linda, né? De que não só estáis praticando as coisas que nós ordenamos, mas também continuareis a fazer assim. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. É o meu desejo, minha oração para cada um de vocês, viu? Alberto, Jana, Gisele, Cássia, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ministério, geração com propósito. Aleluia. Deus seja louvado, né? Esse é o meu desejo e essa é a minha oração para vocês. Agora nós vamos lá para Pedro. 1 Pedro, rapidamente já estamos encerrando, não saia daí. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? E a sua graça é infinita, por isso nós sempre podemos pedir. Se você for para os pés do Senhor e pedir, querido, sabe que é lindo? Não vai ter horário que ele não vai estar lá. Não vai ter horário que ele fala, colocou a plaquinha assim, ó, fechado, close. Né? Não é open, né? Eu só sei falar essas duas palavras, close. Não, no céu, queridos, não tem close, não. Está sempre aberto. Você pode chegar lá a qualquer momento e o Senhor vai estar lá. Pode falar, o que você veio pedir? Né? Deixa eu ver aqui se você está em dia. Mas a misericórdia é do Senhor, sabe? Mesmo que você não esteja em dia, se você chegar lá humilde, se você chegar humilde na presença do papai, querido, você vai sair de lá tão feliz. Você vai sair com o seu coração cheio de gozo, sabe? Cheio de alegria. Ele vai te dar muito mais do que você vai pedir. Por isso que você precisa entrar na presença. Nunca deixe de entrar na presença por qualquer coisa, né, que tenha te desabonado. Entre na presença. Deus é Deus e misericordioso. Ele não é como nós. Ele sempre tem mais para nos dar. Amém? Então, estamos aqui em 1 Pedro, no capítulo 2. Vamos ler o verso 12. Nós estamos aprendendo o que precisamos fazer, como nos portar para glorificar a Deus em nós. Jesus já glorificou o Pai nele mesmo. Agora ele nos ensina e pede para nós: glorifiquem a mim, né? Glorifiquem o meu Pai em vocês. Né? Esse é o pedido do Espírito Santo para nós, né? Em nome de Jesus. Então, 1 Pedro capítulo 2, verso 12, eu vou localizar aqui. 11 e cadê o 12? Meu Deus, sumiu. Aqui, achei.
mantendo-se exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, né? Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que coisa linda, né, queridos? Né? Então, se esforce, queridos, né? Eu tenho pedido a Deus muita graça, sabe? Para Ele me ajudar, né? Porque sem a ajuda dele eu não consigo. O povo fala assim, Roseni, você é tão calminha, que nada, querido, sou calma não, sou calma não, né, que Jesus é bom na nossa vida, entende? Jesus é muito bom, mas a gente não é calmo não, a gente chora, a gente se desespera, né, e aí a gente vai para a palavra e Jesus nos consola, nos conforta, dá uns cascudos de vez em quando, e a gente fica bem, né, a gente fala assim num timbre mais suave, né, mas Jesus conhece aqui dentro, né, como que é, por isso que nós precisamos tanto dele, sabe? Por isso que nós precisamos dele, necessitamos desesperadamente dele para nos ajudar, né? E ele nos ajuda, né? Ele tem nos ajudado, tem sido conosco. Então, aqui 1 Pedro está falando, olha, se portem de maneira a glorificar a Deus em vocês, em tudo que vocês fazem, para que quando os malfeitores abrirem a boca para falar de vocês, o mundo olhe para o exemplo de vocês e fala, não é desse jeito aí não que vocês estão falando, não. Eu conheço essa pessoa, não se porta assim, não. Ela dá exemplo, ele dá exemplo, né? O Ministério Geração com Propósito, eles dão exemplo. A Cássia dá exemplo, a Gisele dá exemplo, né? A Jana dá exemplo, o Alberto dá exemplo. Entende, queridos? Então, e aí a gente cala a boca do inimigo, né? Dando um bom exemplo, né? Glorificando a Deus nas nossas vidas, né? E é isso que Pedro está nos ensinando. Deus maravilhoso. Ainda em Pedro, queridos, agora eu vou ler aqui o capítulo 4, só vou localizar, verso 11, e vamos ler também os versos a seguir. E diz assim, tá? 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, né, queridos? Vamos tirar das conversações nossas qualquer coisa, sabe, que não seja boa, que não edifica, né? Sabe, começando dentro da nossa casa. Não xingue seus filhos, né? Não fale mal do marido, nem da esposa, né? Não fale mal do vizinho, né? Tirando da nossa boca, sabe, todas as conversações más, Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem vocês pertencem e a quem pertencem a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias a Deus, né, querido? E aí no 4,16, que eu quero ler também, diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Né? Tá vendo, queridos? Então, quando nós viemos para Cristo, né, eu pelo menos, Jesus não me enganou. Ele não me disse que seria fácil, sabe? E ele falou comigo em Timóteo. Eu amo muito Timóteo porque Deus ministrou de uma forma muito particular o meu coração por intermédio desse livro. O jovem que aprendeu com Paulo. Eu amo muito a Pedro, porque eu sou muito Pedro, sabe? Identifico, né? Mas eu entendo que Timóteo teve um grande privilégio de aprender com Paulo. Teve um grande privilégio de aprender com Paulo, e eu aprendo agora com Timóteo. Aprendo muito com Timóteo. E Deus falou muito comigo por intermédio de Timóteo. Que nós possamos, queridos, não nos envergonhar quando nós sofrermos, estivermos sofrendo qualquer coisa, não importa em que nível seja, né, em que área de frustração seja, que nós não venhamos a nos envergonhar, porque nós carregamos um nome, sabe, que é maior do que qualquer coisa, né?
A palavra de Deus diz de que não vai haver nudez, não vai haver vergonha, não vai haver altura, nem profundidade, nem abismo nenhum, nem altura alguma, para nos separar do amor de Cristo. E é esse Cristo que carregamos. Então, o sofrimento não pode nos fazer ficar envergonhados. Mais ainda, precisamos nos aproximar dele, né? E ele, no tempo oportuno, vai nos dar alegria, vai tirar a vergonha das nossas vidas, né? Qualquer que seja a área, né? Porque ele é fiel, né? Deus é maravilhoso, né, queridos? Agora, eu quero ler com vocês, e já estamos terminando, e eu agradeço muito, né, quem ficou conosco aqui. Nós vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 15. Eu vou ler, eu coloquei aqui a partir do verso 4, mas eu acho interessante nós lermos a partir do verso 1, tá bom? Então, Apocalipse 15, verso 1 diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Deus maravilhoso e santo. Ah, Jesus, eu estou falando aqui com os remidos, aqueles que o Senhor alcançou por sua infinita graça, misericórdia e favor. Bendito é o nome do Senhor por isso. O Senhor se alegra pela sua vida, né, e pela sua decisão de servir a Cristo. Por isso, permaneça firme, amém? Os remidos entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Nós vamos cantar esse cântico, eu creio. E você vai cantar comigo. Verso 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo e vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e admirarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Por intermédio de Cristo, naquele grande dia, todos os atos de Cristo se tornarão manifestos. Mas hoje, enquanto nós estamos aqui, né, é necessário que eles sejam manifestos por intermédio da minha e da sua vida. É necessário que a palavra continue sendo pregada. É necessário que o fogo continue queimando, que o altar continue aceso, que a sua vida, que é instrumento de Deus, eu creio dessa forma, né, continue com labaredas, sabe? Alcançando, tocando vidas, transformando, né, o ambiente aonde você chegar, sabe? Queridos, aprendemos um pouquinho, né, que se houver esforço da nossa parte, nós vamos conseguir glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. E se nós conseguirmos glorificar o nome dele nas nossas vidas, em todas as áreas, né, ele vai nos glorificar, vai enviar para nós, né, bênção, né, vai dizer para o Pai que no nome dele nós somos benditos, né? Ele vai louvar, a nossa vida vai louvar o Pai, queridos. Né? Precisamos louvar o nome do Pai com as nossas vidas, precisamos orfanar o nome do Pai, precisamos exaltar o nome do Pai, né? Precisamos fazer esse nome ser homenageado. E não existe outra forma, não adianta você colocar cartaz na porta, na janela da sua casa. Né? A forma de você fazer isso é usando a sua vida, a minha vida. Né? Porque Deus não quer estar no outdoor, ele quer estar expresso no seu rosto, na sua ação, na sua maneira de amar, na sua maneira de ensinar, na sua maneira de corrigir. Essa é a forma de você exaltá-lo. Essa é a forma de você glorificá-lo. Você guardando o seu corpo, guardando a sua vida, tendo uma vida de santidade, adorando o Senhor, ensinando os seus filhos a adorar o Senhor, a temer o Senhor. Essa é a forma que Deus quer que nós glorificamos o seu nome. Amém, queridos? Né? Eu escrevi muitas coisas aqui, mas não quero mais enfadar os irmãos,
Que Deus, na sua infinita graça, no seu poderio, na sua majestade, né? Na sua liberdade que o seu Espírito Santo tem de nos ensinar, de falar ao nosso coração, continue falando ao seu coração, ao meu coração. Amém? E nós encerramos aqui. Eu agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que tiraram um tempinho para estar conosco nessa live. Senhor Jesus, eu te agradeço, papai. Senhor, nos ajuda. Nós queremos glorificar o teu nome nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos que o teu poderio, Senhor, a tua bondade, Senhor, o teu amor, a tua justiça, Senhor, a tua santidade, Senhor, seja expresso por intermédio das nossas vidas, Pai. Que o Senhor alcance vidas, que o Senhor transforme vidas, Paizinho, né? E que o Senhor faça isso, Senhor, com todas as pessoas que nós amamos, mas faça isso principalmente conosco, papai. Com cada um, Senhor, que almeja ser instrumento do Senhor na terra. Que o Senhor faça isso em nossas vidas, custe o que custar. Senhor, tire o nosso eu, né, e coloque a tua presença. É isso que vai transformar, Senhor. Nós sabemos que é dessa forma. O teu filho abriu mão de tudo para que o Senhor pudesse se manifestar de forma liberal por intermédio dele. Nós te pedimos, papai, nos ajuda a glorificar o teu nome em nós e em tudo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus os abençoe. Fiquem na santa paz de Cristo e bom descanso. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia.